eu me lembro do Rogério Ceni, foi em 2000. Foi em 2000. Eu estava no Flamengo como executivo de futebol e o Rogério do São Paulo. E aí me perguntaram quem deveria ser convocado para goleiro. E eu falei do Dida. E o Rogério estava no mesmo programa, ele falou assim: seleção são os melhores do momento. Porque ele estava num momento fantástico. Ele merecia, entendeu, ser o goleiro da seleção naquele momento e acabou não sendo. Isso aí deixou ele chateado comigo por muito tempo. 2012, 12 anos depois, quando eu trabalhei no São Paulo, ele ainda estava chateado comigo. Olha só. E isso é uma Mas coisa... ele merecia ser convocado. Então, eu errei naquele... se eu não me engano, foi meados de 2000 que o Brasil foi jogar um amistoso contra o Barcelona, foi o centenário do Barcelona. Sim. Ele foi o goleiro, foi 2-2, ele falhou feio nos 2 gols. Sim. Foi por aí, Foi nessa época. 99, porque eu lembro que o ataque foi Ronaldo e Romário, sim. O Rivaldo jogou, fez gol. E o que eu penso é o seguinte, sobre isso, assim, você falou que o Rogério tá chateado com você. Eu percebo que esse meio do futebol, como todos, assim, muitas vezes, ele é um pouco melindrado. Você não pode... Eu tava vendo, inclusive, a participação... A gente estava assistindo aqui antes de começar uma participação do Alex, que você citou, num outro podcast, e ele mencionando que... se você for fazer uma crítica ao jogador, e tudo especificamente a parte profissional, você tem que pensar como seria a reação da mãe, do pai, da pessoa ouvir aquilo. E aí, assim, é óbvio, você não vai dizer, não vai xingar o cara, você não vai dizer que o cara é o que ele não é, você vai falar simplesmente se ele jogou bem ou jogou, mas me parece que o lido dos jogadores com crítica, com, por exemplo, você não falou mal do Rogério, você só disse que naquele momento, pelas suas convicções, você preferiu o Dida. O cara ficou 12 anos chateado com você. Com tudo isso, na sua experiência de técnico, que é ter que lidar com pessoas, como é tentar deixar um grupo de 30 caras com fome, do jeito que você falou, sendo que só entram 11 em campo? Se sentindo importante, né? O cara que tá no banco tem que se sentir importante, né? Como que é essa questão? Olha, existe uma coisa chamada gestão da singularidade. Básico para um treinador, né? Eu acredito que o Rogério hoje faça isso muito, muito bem, até porque conseguiu manter o Bahia, ganhou títulos com o Flamengo, é um cara que está evoluindo. É igual o Renato Gaúcho, né? Que vem evoluindo, cada vez está melhor. Cada vez está melhor. Você vai largando a chuteira e vai pegando a prancheta. Você não pode desprezar essa questão do cara que jogou muito tempo ali, quando a gente falou do Dunga, né? Eu acho que a prática sem a teoria é cópia. Você vai copiar alguma coisa que você viu, você copia pela prática que você tem. E a teoria sem ter prática é tentativa. Você ouviu falar, você vai tentar fazer. Agora, quando junta as duas, é brilhante, cara. É brilhante. Então, o que acontece com o jogador que sai logo do campo, ele começa a ver a teoria, como é que é diferente, como é que relaciona. E aí, você tem que entender o que é a gestão da singularidade. Eu estou lidando com duas pessoas aqui que podem estar todo o tempo juntos, mas são completamente diferentes. Vocês vão ter alguns traços que vão acabar pegando um do outro, mas são duas pessoas diferentes. E eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber se você é introvertido, se é extrovertido, como é que você aceita uma crítica, como você recebe um elogio. Há pessoas que recebem muito mal um elogio. Você elogia e ela... né? Você tem que perceber, né, o que você está fazendo com o outro. Porque a gente bota todo mundo numa sala e dá o treinamento, como eu vejo empresas fazendo, dão treinamento e tudo igual para todo mundo. Não adianta, eles não vão receber tudo igual. Você tem que saber que cada um vai receber de um jeito. Tem um que quer que você fale muito alto, porque ele gosta disso. Tem outro que fale baixo. Tem um que você vai chamar para ele se expressar aqui na frente, ele vai adorar.
Tem outro que se você chamar, acabou com ele, não existe mais ele. Então, essa gestão da singularidade tem que ser feita para o jogador. Para o jogador. Você tem que fazer com que cada um se sinta não só importante, mas o que faz o olho dele brilhar. Talvez um jogador, o que faz o olho dele brilhar é o dinheiro. Talvez o outro que faz ele brilhar são os holofotes. Talvez o que faça o outro brilhar é ele poder ficar no canto dele em paz e produzir na hora do jogo. Talvez o outro faça brilhar, se você der muitos detalhes técnicos para eles e tático, aí ele fica satisfeito. O outro, se você falar muito para ele, não quer nem saber. Né? Tem algum que você diz para... Tem jogadores que você diz para ele, olha, esse carro aqui, ele não tá nem aí. Se o carro é bonito, é feio. Ele quer saber quantos quilômetros ele vai fazer com 1 litro de gasolina, porque ele não gosta de gastar dinheiro. Tem outro que você diz para ele, olha, tem um carro aqui econômico, eletrônico, não quer nem saber. Mas carro é feio, pô. Não, mas ele é econômico, não interessa. Porque qual é o dele, né? O dele é o estético. Então tem uma série de detalhes que você tem que identificar num jogador, que a gente chama de assessment. Você faz o assessment e eu vou descobrir. O teu é o dinheiro. Eu vou dizer para você, olha, se nós ganharmos esse jogo aí, tu já pensou, cara? A casa da tua mãe, tu vai ganhar dinheiro, hein? Um bichinho. Bicho, você vai ganhar, o prêmio que você vai ganhar. Né? O outro já é o político, ele quer poder, né? Olha, se a gente for campeão ano que vem, acho que você vai ser meu capitão. Tu tem tudo para isso. Você tem. Então, saber juntar tudo isso, saber onde cada um veio, né? Saber qual foi a linguagem dele. Eu conto muito um fato muito legal na seleção das mulheres, né? Quando eu estava... E eu falo o nome delas, uma é técnica da seleção agora, brilhante, a Rosana Augusto, a outra é baiana, casou, está na Suécia desde as Olimpíadas. E como eu resolvi jogar de forma diferente, que eu achava com uma linha de 4 era muito frágil a seleção, eu resolvi puxar a Juliana Cabral como líbero, joga por trás das duas que pegavam, né, a Tânia Maranhão e a Mônica, e saía às vezes à frente. Para isso eu ia ter 2 alas, a baiana e a Rosana. Ala e lateral são funções completamente diferentes, posicionamento tático, movimentações dentro de campo. E aí expliquei para as duas. A Rosana pegou na primeira semana, a baiana não. Querida, vem cá, vou te ensinar de novo. Expliquei tudo para ela de novo. Rapaz, da terceira semana eu chamei a baiana e falei duro com ela, mas aos gritos, berros, ameaças com ela, tudo pesado. Nada pessoal. Coisas que eu faço com o homem também, não é porque era uma mulher. É porque eu sou pai de 3 filhos, casado há 48 anos, não tem nada de discriminação. A baiana bateu no peito e disse para mim, isso, professor, fala comigo. Nunca mais deixou de fazer. Nunca mais deixou de fazer. Foi titular na Olimpíada, foi contratado um time da Suécia, está lá casada, feliz da vida. Sabe o que é isso? O pai dela jamais chegou para ela e disse assim, querida, faça aquilo para mim. Nada. O pai dela virava a mão dela e depois nós conversamos. Base no berro. Pode ser que eu esteja perdendo um jogador porque eu estou falando com ele de uma forma que ele nunca recebeu isso como sendo algo importante. Para ele não dizia nada. Talvez o outro esteja ameaçando ele e vou acabar com ele. Porque se eu gritasse com a Juliana Cabral, que era de uma inteligência colada com o pai, uma delicadeza. Virou comentarista depois, né? Sim, a cada TV. Brilhante, ela escreve. Então, se eu gritasse com ela, acabava ela, pô. Acabava ela. E vários jogadores são assim. Jogadores mais sensíveis, jogadores mais agressivos. E você tem que lidar com cada um para que todos se sintam parte daquilo.